Seja bem-vindo ao Energizei Cast, o podcast que veio para energizar você e os seus negócios de energia solar, batendo um papo sobre o mundo das energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Fala, integrador, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast e hoje com um tema mais do que especial, que vai ser como zerar o impacto do custo do fio B para o seu cliente de energia solar. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, eu vou guiar esse papo aqui com uma pessoa maravilhosa que tem muito conhecimento para compartilhar e para trazer para nós, que é o nosso amigo Mário Viana da Soul Energy. Mário, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso ter você aqui mais uma vez com a gente. Você é praticamente um veterano já aqui no Instituto Solar. E é uma honra ter você aqui com a gente para bater um papo sobre o fantasma que tem aterrorizado alguns integradores aí ultimamente, não é isso, Mário? É verdade, Pedro. Obrigado pelo convite mais uma vez. De fato, eu me sinto em casa aqui, né? Agradeço vocês por estarem aqui nos prestigiando, buscando essa informação, buscando essa capacitação. E você falou uma palavra, Pedro, interessante, fantasma, né? E infelizmente o que a gente vê no mercado são vendedores de energia solar meio que congelados, né? Com medo desse fantasma, esse fantasma do fio B. E de fato é só um fantasma, né? É algo que não é real e basta o integrador ir atrás um pouco de informação, né? Assistir alguns vídeos, algumas lives, tem muito material gratuito de excelente qualidade do mercado, que se o integrador ele assistir, ele vai entender, cara, de fato isso não é um problema para o mercado de energia solar, né? A regulamentação da ANEEL da 14300, a entrada da cobrança do custo do uso de rede a partir agora do início de janeiro, não vai travar o nosso mercado, não vai diminuir o nosso mercado. O que o mercado sentiu agora, na minha opinião, Pedro, em fevereiro, foi o impacto desse fantasma nos profissionais de energia solar. Esse impacto, esse fantasma, ele não assombrou o consumidor de energia solar. Ele assombrou os profissionais, que de repente ficaram com medo de voltar ao seu cliente que já estava no seu funil e dizer, olha, seu Pedro, aquilo que eu lhe falei que o senhor teria que fazer até dezembro, porque senão não ia mais valer a pena, vale a pena ainda. Aí, sobre esse ponto, Pedro, eu quero colocar duas coisas. Uma, eu posso muito bem dizer, seu Pedro, lembra que eu lhe falei que até dezembro era interessante? E se eu lhe disser que agora em fevereiro a ANEEL regulou a lei e eu tenho notícias fantásticas para lhe falar que viabilizam completamente o seu sistema, tem como a gente retomar a conversa? Tu já pega a atenção do cara e, opa, que história, que novidade é essa? Né? Já abriu as portas novamente. Então assim, para aquele cliente que já estava no teu funil e que recebeu esse discurso, e por mais que você tenha dito para ele que até dezembro era o melhor momento, com essa estratégia você abre novas portas e retoma a negociação. E a gente tem que lembrar que tem aquele cara que nunca recebeu uma proposta de energia solar, que ele não sabe como era. E aí fica a dica, cara, para quem não sabe como era, eu não preciso falar de como era, eu preciso falar como é agora, né? E continua viável, continua interessante, basta fazer conta, basta utilizar a melhor estratégia, os melhores argumentos. Falando aqui do fantasma, é como se a gente fizesse aqui uma analogia, né? A gente fala muito no mundo das vendas de dor. Existe uma dor e essa dor precisa ser resolvida, né? E para toda dor tem um remédio. Imagina aqui no mundo das dores, imagina você, sua esposa com dor de cabeça e ela precisa comprar um Dorflex, né? Um remédio para dor. E a agência de regulação de saúde decidiu que tem uma substância diferente ali no Dorflex, em todos os remédios daquela área, que vai ser cobrado um valorzinho a mais, ou que vai ser regulado alguma coisa, algo do tipo. Será que todo mundo ia parar de tomar o seu Dorflex e ia ficar com dor de cabeça, Mário? Ou as pessoas iam entender o que é que está acontecendo e, não, eu vou comprar do mesmo jeito, vou resolver minha dor de cabeça, vou tomar e vou em frente. Então, até uma brincadeira aqui, mas é basicamente isso que está acontecendo, né? Existe um fantasma, ele não é real, a dor permanece latente, a gente ainda é
um dos países com a maior conta de energia elétrica do planeta Terra, mais precisamente o segundo, de vez em quando querendo ser o primeiro, a conta de energia elétrica mais cara do mundo, e essa dor está lá. E a energia solar se demonstrou uma das melhores, se não a melhor solução para resolver isso. Antes da gente entrar de fato no ponto sobre como zerar o impacto do fio B na conta do teu cliente integrador, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar até a esquecer esse fantasma e a partir de agora virar uma chave aí na tua cabeça para ir para frente nos teus negócios, vender muito mais do que tu vendia até ano passado, eu quero reforçar que esse episódio ele tem um patrocínio da Soul Energy e hoje, de modo especial, a gente tem um representante da Soul Energy aqui com a gente. Então, um grande abraço a toda a equipe da Soul Energy. Se por acaso você ainda não conhece, a Soul Energy ela é o maior distribuidor de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste e tem uma solução lá sob medida para aquilo que tu precisa entregar para o teu cliente. Se tu ainda não conhece, no finalzinho eu vou pedir para o Mário fazer um merchan e apresentar um pouquinho mais para você que ainda não conhece, como visitar, como se cadastrar, como conhecer e saber se você está apto a também entrar para o time deles. Eu tenho certeza que vai ter um comercial muito gente boa, como todos eles são, né, Mário? São fantásticos. Esperando você por lá. Mário, vamos lá. A gente está falando aqui em zerar o custo do fio B, o impacto do custo do fio B para o cliente, para o consumidor final de energia solar. Isso é possível? Pedro, isso é possível sobre vários aspectos, né? Primeiro que a gente está falando do impacto do fio B. Se esse cliente nunca recebeu uma proposta de energia solar, o impacto para ele é zero. Porque ele não sabe como era antes e como é agora. Ele não tem essa comparação. Então, para ele a realidade é agora. Eu tenho falado algumas vezes sobre a questão da aposentadoria, por exemplo. Se a aposentadoria fosse com 65 anos e no ano passado eu tivesse 64 e a regra fosse mudar para pior esse ano, adianta eu ficar, mas se eu pudesse me aposentar no ano passado, cara, eu não posso. Então, se o teu cliente não comprou energia solar no ano passado, provavelmente é porque ele não podia. E aí, Pedro, existem dois grandes momentos para você plantar uma árvore. O primeiro momento é 20 anos atrás e o segundo momento é agora. Então, se o teu cliente não comprou energia solar no ano passado, o segundo melhor momento para ele comprar é agora, né? Então, esse cliente que não recebeu uma proposta no ano passado, ele não sabe o que é esse impacto, ele não tem essa noção. Isso está muito no imaginário coletivo dos profissionais de energia solar. A outra coisa é, esse custo já existia e ele estava dentro do custo de disponibilidade. E que, não sei se vocês lembram, a gente pagava duas vezes. A gente pagava com a geração e pagava financeiramente. E agora você paga ou com um ou com o outro, né? Porque você paga no mínimo o disponibilidade. E quem gera hoje está pagando apenas um percentual desse custo. E quem não gera, paga 100% desse custo. Então o teu cliente também que não conhece energia solar, ele já paga o custo do fio B e paga 100%. Se ele começar a gerar, ele vai continuar pagando. Agora, nos primeiros anos, um percentual desse custo. E lembrando de novo, apenas da energia que ele injetar e quando ele for recuperar essa energia da rede. Então, assim, de fato, pintou-se aí no mercado um bicho de 7 cabeças, um grande fantasma, e que esse fantasma não existe. E aí, qual foi a nossa busca, né? Eu preciso minimizar o impacto desse custo na mente do profissional de vendas de energia solar. Porque é ele, de fato, que está impactado, é ele que está congelado. E quando eu falo isso, é olhando para os dados de mercado. Se a gente analisar a quantidade de conexões que foram realizadas no Brasil em janeiro e fevereiro, comparando com o ano passado, a quantidade foi bem menor. Mas não é porque o desejo por energia solar ou a atratividade por gerar sua própria energia diminuiu. Não foi isso. É porque o profissional de vendas de energia solar ele ficou um pouco perdido, sem saber o que faria. E aí a gente trouxe, Pedro,
a seguinte reflexão. Quando eu gero a minha própria energia, eu passo a gerar energia a um custo menor do que se eu compro essa energia de alguém. É o chamado LCOI. Mas para trazer aqui para a linguagem um pouco mais popular. Se eu compro gasolina hoje, eu pago a gasolina na bomba um preço que é a margem de lucro do dono do posto, da distribuidora, e aí por toda essa cadeia de suprimentos, os impostos, elas vão ser remunerados. Se eu pudesse hoje produzir gasolina em casa, eu produziria esse combustível a um custo por litro certamente menor do que eu pago na bomba de combustível. Ok? Então assim, o LCOE é o custo que você paga por uma unidade de consumo quando você compra e o custo que você paga por essa unidade de consumo de uma outra forma, incluindo se você produz. Então, como fazer o cliente perceber essa diferença? Primeiro, é só fazer cálculo. É muito mais caro ele comprar uma energia pronta do que ele produzir a sua energia, né? E segundo, essa energia que ele produz, ele pode utilizar essa energia com outras formas de utilização que antes não se falava, para trazer mais economia para dentro do orçamento doméstico, né? E hoje o que a gente está falando que é muito fácil fazer é passar ao cozinhar em casa com cooktop elétrico de indução. Ou seja, você está gerando a sua energia e com a energia que você gera, você cozinha de graça, porque a energia é gerada por você, um LCOE muito baixo, o seu próprio alimento. E aí, Pedro, quanto eu deixo de pagar no gás? Né? O bujão de gás, a gente fez uma pesquisa, ele varia entre 110 e 130 reais. Vamos supor que um custo de um fio B de um cidadão desse seja 70 reais. Estou colocando aqui uma condição que não é agora nos primeiros anos, né? Vamos olhar já para 2028, que ele vai pagar 90% do custo do fio B. Vamos colocar 100 reais o custo do fio B. Cara, se ele conseguir trocar o gás para cozinhar os alimentos pela energia que ele produz para cozinhar esse mesmo alimento, ele faz uma economia de 120, e aí é quando a gente entra no tema do nosso podcast, né? Como zerar o impacto. Nesse momento que você trocou a despesa do gás de 120 reais e você suplanta essa despesa do custo do fio B de 100 reais, você minimizou o impacto, né? Mas antes, Pedro, esse mercado nosso ele é muito novo, né? É um mercado que está aqui há poucos anos, a gente ainda está aprendendo sobre ele, o mercado ainda está se regulando, né? E todo ano tem alguma novidade, alguma coisa que você precisa entender melhor como lidar com tudo isso. E por isso que nos leva a estar sempre em busca de novas informações, estudando, aprendendo, né? E aí fica a dica, se você, amigo integrador, amigo de vendedor de energia solar, quer continuar performando bem esse ano de 2023, esse ano é o ano de você fazer mais e melhor. Não dá para fazer, Pedro, esse ano como se fazia antes. Não dá mais para utilizar, economize até 95% na sua conta de energia. Não dá mais para utilizar, vamos trocar a sua conta de energia pela parcela do banco. O discurso agora está muito mais elaborado, né? É pegar o cliente pelo motivo profundo que ele quer comprar energia solar, é pegar o cliente pela possibilidade de ampliação de conforto em casa, é pegar o cliente pela possibilidade de fazer uma redução no custo operacional do seu negócio para fazer investimentos e crescimento. Então é uma outra pegada que precisa ser muito mais profissional a partir desse ano do que era no passado. Então, de fato, não existe esse fantasma do custo do fio B. Aliás, ele existe, mas no imaginário coletivo do profissional de energia solar, para o cliente isso não existe. Até porque esse cliente já pagava o fio B, né? Então assim, não é uma conta nova que chega para esse cliente. Quem não gera sua energia, mais uma vez, já paga esse fio B, né? E você tem como, além da energia que você vai produzir a um custo muito menor do que se você comprar, você tem a oportunidade de fazer economia no gás de cozinha, e também fazer economia com combustível. A gente estava falando aqui um pouco mais cedo, né? Essa questão da mobilidade urbana está aumentando poderosamente.
Então, a gente anda nas ruas, a quantidade de patinete que a gente encontra elétrico, quer dizer, esse patinete eu carreguei ele com a energia que eu mesmo gerei e estou me deslocando, de novo, entre aspas, de graça, tá? Carro elétrico já é uma realidade, não é algo popular, mas já é uma realidade. Já chegou no Brasil, né? Já chegou, você já encontra concessionárias vendendo esses carros. Cara, moto elétrica eu vejo todo dia uma na rua. Todo dia? Todo dia eu encontro um modelo diferente, uma nova. Patinete nem se fala, é só olhar para a ciclovia, você vê aí patinete, aquele monociclo que é uma rodinha. Então, assim, é realidade, né? Às vezes a gente fala que o carro é uma realidade popularmente distante, provavelmente. Mas a mobilidade não é mais uma realidade elétrica distante, né? Ela já chegou, ela está perto da gente. E como a gente está falando de um conceito, Pedro, de um gerador de energia que ele vem para durar 20, 30 anos na minha casa, cara, em 20 anos muita coisa muda, Pedro. Há 20 anos atrás nós não tínhamos um smartphone desse aqui na mão. Se você falasse há 20 anos atrás que alguém ia ter uma peça como essa na mão, cara, esse cara é louco. Então, assim, olha a velocidade que o smartphone chegou na mão de toda a população praticamente. Porque praticamente todo mundo hoje tem um smartphone na mão. Então, assim, com o passar do tempo, a tecnologia está massificando numa velocidade muito maior. Carro elétrico talvez não seja popular, Pedro, hoje, né, algo acessível para todo mundo. Mas eu estou certo de que em 5 ou 10 anos, carro popular vai sim ser algo que vai estar massificado. E aí esse cliente que comprou o seu gerador hoje, daqui a 5 ou 10 anos, ele vai ter a oportunidade, Pedro, de também estar produzindo a gasolina ou combustível que move o seu carro. Então, energia solar é isso, não é só a energia que move a minha casa. É energia que move a minha casa, que cozinha o meu alimento e que traz mobilidade para o meu carro. É muito poderoso, isso é liberdade, isso é empoderamento, né? A secretária que trabalha comigo lá em casa, como a casa são muitas pessoas morando, ela gasta um botijão de gás por mês. São R$130 no orçamento doméstico dela. A conta de energia dela é bem baixinha, porque ela não tem ar-condicionado, ela só tem uma televisão. Às vezes é 1 para 1, né? Às vezes é o mesmo custo do gás, é o mesmo custo da energia imagina elétrica. se ela mitigar esse gás, o impacto que isso não vai ter. Porque a troca do gás pelo custo da energia, Pedro, é mais barato você cozinhar a indução do que você cozinhar a gás. O tempo de cozimento é muito menor e o custo, quando você compara o gás com o quilowatt utilizado, ele também é muito menor. O gás de cozinha é muito caro. Mário, é interessante a gente falar dessa questão de minimizar o impacto do custo, né? E eu acho que é muito válido reforçar tudo isso que a gente está falando aqui é para eliminar o fantasma que está na tua cabeça, integrador. Porque para o consumidor final não mudou muita coisa, não. Mas para que tu durma mais tranquilo, tu precisa enxergar essas outras formas de mitigar esse custo que na tua mente às vezes pode ser que vá atrapalhar a tua venda. Mas como o Mário muito bem falou, a maioria dos clientes ainda nem entendem isso. E o benefício da economia da energia solar ainda é muito alto dentro do impacto do contexto geral financeiro da coisa, né? Mário, já tem pelo menos 2 anos que eu transmito essa mensagem de 2 formas de economizar financeiramente, não é nem energia elétrica, 2 formas de economizar dinheiro em casa, e eu falo isso para os meus clientes de energia solar, para você, integrador que me acompanha aqui. E essas 2 formas foram por intermédio, uma de um cliente meu e a outra particular, foi uma experiência pessoal. A desse cliente, inclusive foi o meu primeiro cliente, um belo dia ele me ligou e disse assim: Pedro, eu tive uma super ideia. Aqui em casa a minha água está dando muito cara, tem muita gente, a casa é grande, tem piscina, tem que aguar a planta, tem que tudo, e está dando muito caro. E eu tive a brilhante ideia de reativar uma bomba de água. Um poço. Um poço que já existia nesse caso. Estava parado e ninguém queria mais gastar com energia porque era muito caro. Isso. E ele, Pedro, agora que eu sou produtor, eu vou reativar o meu poço. Perfeito. E aí ele baixou mais de R$200 na conta de água dele, usando a energia que ele mesmo gera todo mês. Então,
Esse foi a primeira sacada que partiu de um cliente. Eu, cara, tu tem razão. E a segunda foi em casa. Lá em casa a gente gosta muito de cozinhar para a semana inteira e às vezes demora muito. E a gente ficava, poxa, como que a gente acelera isso? E aí compramos um air fryer, um fogão, um forno elétrico e antes de um cooktop, nós compramos uma chaleira elétrica, coisa mais simples do mundo. Não sei se você já observou, a maior parte do tempo que você gasta cozinhando, muitas vezes é esquentando água. Esquentando água, exatamente. Então você tem que esquentar água para arroz, para macarrão, feijão. Então imagina se tu para de esquentar água com gás. Não vamos nem falar que o cara ainda já tem um fogão elétrico. Sim, ok. Vamos falar de um equipamento simples, que custa R$60 hoje, baratinho, para esquentar água com energia elétrica. E é muito rápido. Muito rápido. É coisa de menos de 1 minuto. Isso. Dependendo do volume. Então, rapidinho tu esquenta, coloca ali na panela, o arroz já vai entrar com a água quente e tu economizou gás. E tempo. E tempo. E tempo. Então, sei lá, provavelmente você deve levar... Hoje lá em casa a gente deve levar a metade do tempo que levava antes esperando a água, a questão. Então, tem pelo menos 2 anos que eu falo isso para o consumidor e para os integradores, para a turma como um todo. Mas eu não imaginava que chegaria o dia que a gente teria que reforçar isso para o vendedor, para que ele elimine essa crença da cabeça dele, que ele possa continuar vendendo energia solar sem problemas. Pedro, eu gosto muito desses exemplos e quando você estava falando, eu lembrei o seguinte, quem visitou Jericoacoara, que é um dos paraísos aqui do Ceará, né, alguns anos atrás, não pagava aquela taxa de permanência na região. Né? Agora você paga por cada dia que você fica lá em Jericoacoara, você paga uma taxa de permanência, até para controlar a quantidade de turistas que vão e voltam. Beleza. Então assim, imagina quem não visitou a Jericoacoara até agora. E agora decide visitar e descobre que antes não se pagava essa taxa e agora paga essa taxa. Você acha que essa pessoa vai deixar de visitar Jericoacoara porque ela tem que pagar uma taxa para permanecer, para conhecer? Certamente não. Então assim, talvez incomode quem visitou antes e não pagou e quer visitar de novo e tem que pagar. Mas esse cara está indo de novo porque ele quer. Né? Então assim, é importante que o vendedor de energia solar, que esse profissional de vendas de energia solar, ele esteja convencido, Pedro, de que a energia solar continua sendo um excelente negócio. Que quem vai pagar o fio B já pagava esse fio B, não é uma nova taxa, uma nova taxação. Porque um vendedor bom, ele só vende aquilo que ele acredita. Então quem primeiro tem que acreditar na energia solar é o próprio vendedor. Então, amigo vendedor, se você não acredita que a energia solar é viável, é vantagem, é financeiramente viável ter energia solar, confortavelmente é uma decisão bacana, aumenta a tua liberdade, te empodera. Se você não acredita nisso, independente da lei que esteja vigente, você não vai vender. Porque quem primeiro tem que crer que isso é bom e é viável é você. Isso tem que estar no teu coração, isso tem que estar no brilho do teu olhar. O cliente que percebe o brilho no olhar do vendedor, a segurança, a autoridade que ele tem porque ele conhece, ele fecha. Mais uma vez, 90%, Pedro, de quem toma uma decisão de comprar energia solar, toma uma decisão meio sem entender exatamente o que é que está acontecendo, porque é complexo, tá? Ele compra a segurança, a autoridade e a confiança que ele tem no vendedor que está atendendo ele. Quer vender mais energia solar? Seja autoridade no assunto, eu já falo sobre isso há algum tempo. Mário, e dentro desse contexto do fantasma, de tudo isso que a gente conversou até aqui, e pelo contato que tu tem dia a dia com os integradores, tem alguma coisa que tem te chamado a atenção, que o integrador, ele de repente ele está vacilando, ele está errando, depois dessas mudanças, além dessa questão da mentalidade, ainda existe de repente um discurso errado? O que é que tu considera assim, o maior erro que os integradores estão cometendo no dia de hoje e que eles devem parar imediatamente de cometer? Pedro, eu tenho dito que o mercado ele deu uma resetada. Não é porque ele ficou mais difícil, ele ficou mais, a gente vai precisar ser mais profissional nesse mercado. Precisa estudar mais, precisa ler mais, precisa assistir mais lives como essa, né? Que é fantástico isso, porque isso leva de forma gratuita conhecimento para o mercado.
mas não dá para replicar as estratégias dos anos passados de agora em diante. Então, assim, a gente já fala isso desde o ano passado, né? Que ainda tem vendedor de energia solar com o discurso de trocar a conta de energia do cliente pela parcela do banco. Isso já funcionava muito fracamente no ano passado, porque a Selic muito alta, as taxas de juros muito altas e a dificuldade do crédito muito maior, porque os bancos aumentaram o sarrafo da aprovação. Então, o que é que aconteceu muito no ano passado? Isso funcionou até 2021. 2022 já não funcionou mais. Engatilhar mais esse discurso. Mas muita gente seguiu em 2022 com esse discurso, né? Então, assim, o cliente, o que é que acontecia? O integrador notou que a reprovação dos bancos aumentou, mas ele não mudou a estratégia. Ele continuava prospectando o cliente, gerando um custo de aquisição daquele cliente, aquele CAC, quer seja deslocamento de tempo de gasolina, mas ele teve um custo para ter aquela oportunidade na mão, mesmo que tenha sido uma indicação, existe um custo envolvido nisso, e ele continuava pegando o CPF do cliente ou o CNPJ e levando para o banco para ver se tinha crédito. E 80, pelo menos no Nordeste, Pedro, eu já conversei com outros integradores de outras regiões do Brasil, mas para o Sul e Sudeste, realmente são regiões que têm mais dinheiro circulando. A realidade não era bem assim. Mas aqui no Norte-Nordeste, muitos vendedores de energia solar deixaram de vender no ano passado porque estavam queimando o lead no banco. Ou seja, encontrava um cliente, despertava no cliente o desejo de comprar energia solar e não trabalhava essa venda. Ele parava de trabalhar a venda aqui, pegava o CPF ou o CNPJ, ia no banco e via se tinha crédito. Não tinha. Só que ele já tinha... Ele vendeu o financiamento. Ele vendeu o financiamento, ele não vendeu energia solar. Exatamente, Pedro. Vendedor de financiamento. Quando o financiamento chegou negativo, acabou a venda dele. Exato. Aí eu falei, não, então a energia solar não é interessante, só era interessante se eu financiar. E eu dizia muito duramente, né, em algumas palestras que eu disse no ano passado, se você, amigo vendedor, ainda vende trocar a conta de energia do teu cliente pela parcela do banco, você não é vendedor de energia solar. Então, assim, eu sou muito incisivo e contundente nas minhas palavras. Mas é porque é como eu peço para colocar amor nas minhas palavras, Pedro. Porque é aquele pai amoroso que quer que o filho desperte porque conhece o potencial do filho e vê que o filho está cometendo um erro que vai prejudicá-lo. Então, assim, isso no ano passado já não funcionava. Quem dirá esse ano? Então, Pedro, pode fazer uma varredura no Instagram. A quantidade de Instagrams de integradores que tem, ainda com economize até 95% na sua conta de energia. Isso não é mais discurso. O discurso agora é outro. Mário, eu estou vendo uma mudança, sabe qual é? Agora eu tenho visto 90%. Baixou o percentual, né? Baixou o percentual. E olha que muitas vezes está bem diferente da realidade, dependendo de cada estado, né? Mas a turma ainda quer simplificar muito, né? Eu preciso de um número mágico para fazer acontecer e às vezes não quer fazer o dever de casa mesmo, né? Eu tenho alguns integradores, inclusive uma pessoa estava acompanhando a gente, fez a seguinte pergunta: Pedro, agora com fio B não vai ser mais 95%, vai ser quanto? E aí eu tive que responder, cara, mais do que saber quantos por cento vai ser, tu precisa estudar o teu cliente, entender aquele cliente, entender a realidade daquele cliente específico. Não dá mais para pegar um discurso e replicar para todo mundo e vai sempre dar certo. A gente precisa se aproximar cada vez mais do cliente e tratar, principalmente com a questão da simultaneidade, né? Perfeito. Tratar aquele cara um a um. Cada um vai ter uma realidade diferente. O comercial que funciona ali de 8 às 18 é de um jeito, o residencial que muitas vezes passa o dia fora de casa é de outro jeito. Então, você precisa equilibrar melhor essa conversa e fazer algo mais particular, né? Aí, Pedro, a gente está falando aqui do financiamento. E aí, mesmo entendendo que o cliente, a probabilidade dele ser queimado no banco porque o CPF ou o CNPJ não estavam sadios e ele perder aquela oportunidade, o que é que ele continuava fazendo? Colocando na última página da sua proposta a simulação de financiamento. Quer dizer, se ele coloca uma simulação de financiamento, o que é que ele está dizendo para o cliente dele? Vamos financiar. E aí eu digo, cara, financiamento é o último recurso
que você vai utilizar para vender energia solar. E aí aquele cara que não é vendedor de energia solar, é vendedor de financiamento, ele me ouve falando isso e ele não entende. Ele fica até chateado. Né? Cara, como assim eu vou tirar a simulação de financiamento? Cara, não existe. Isso é uma das várias formas de se pagar por um gerador de energia. Se eu fosse integrador hoje, Pedro, eu dizia, Pedro, tá aqui, teu sistema deu R$35 mil, você pode fazer um boleto, Pix ou no cartão em 12 vezes sem juros. Como é que você prefere? E calaria. E aí se você dissesse, não, Mário, eu pensei em financiar. Eu digo, Pedro, é possível financiar. Mas eu não sei se você sabe, é que nem carro. Você compra um e paga 3. Você quer pagar 3 geradores ou você quer pagar apenas um? E aí essa pergunta ela joga uma bomba na cabeça do cliente final. E agora ele vai começar a fazer conta. Realmente, cara, será que eu tenho de onde tirar? Né? E aí venderia para o cara pagar em até 4 cartões de crédito de diferentes titularidades em 12 vezes sem juros. É um financiamento. É uma maneira de viabilizar. Né? E aí se o cara de fato quiser ir ao banco, ok, Pedro, você quer ir ao banco, a gente vai. Mas que taxa de juro você está disposto a pagar? Pedro, nenhum vendedor pergunta isso. E aí quando eu não ancoro a tua expectativa em taxa de juros, eu viro menino de recado de banco. Porque eu vou no banco, trago uma taxa, tu diz que está caro. Eu vou no outro banco, trago uma taxa, tu diz que está caro. E eu não fecho essa venda nunca. Vendedor trabalha para fechar a venda. Então assim, e eu de verdade não tenho que estar preocupado se a taxa é 1,49 ou 1,47. Tá bom para você, Pedro? 1,48 tá 1,48. Eu consegui 1,48, ok, vamos fechar. Já volta com o contrato para ser firmado. Né? Então, essa é de fato uma mudança de mentalidade, onde energia solar não é viável apenas se financiada. Pelo contrário, é aquilo que eu falei, se você financia, você viabiliza a parcela, mas você paga 3 geradores. E na hora que você paga 3 geradores, onde é que fica o retorno desse investimento? Lá na frente. Se eu pago um gerador apenas, o retorno do investimento fica muito mais perto. E Pedro, de novo falando sobre o custo do fio. Se você fala sobre o custo do fio e o custo do financiamento, o que é maior? O custo do fio ou o custo do financiamento? Nem se compara, né? Então, mais uma vez, a gente encontra uma maneira de zerar o impacto do custo do fio. Não financia. Inclusive, eu acho que fica até o exercício, né? Pega o custo excedente de juros do financiamento, divide pelos 25 anos e compara com os 25 anos pagando fio B. Eu aposto que nem se compara. Nem se compara, Pedro. Nem se compara. Então, de fato, é uma mudança de mentalidade. O vendedor ele precisa ter a humildade de dizer, cara, vou fazer diferente. Porque assim, a dor ensina a gemer, Pedro. De fato, porque se ele não mudar, ele vai vender menos, e vai vender menos, e vai vender menos. E daqui a pouco ele não vai estar conseguindo pagar as contas dele com a venda de energia solar. E ele vai precisar sair do mercado e fazer outra coisa para poder ganhar dinheiro. Ou ele muda a estratégia, o discurso de vendas, ou ele vai desistir desse mercado. E aí o que é que acontece nesse ponto? Quando alguns players saem do mercado, esse mercado ele fica maior para quem ficou. Então, se você quer ganhar muito dinheiro nesse mercado a partir de 2023, muda o teu discurso, fica nesse mercado, porque esse mercado vai crescer para você. Eu vou te cutucar um pouquinho mais, Mário. Aí tem aquele cara que diz assim, não, mas o híbrido está chegando e pode ser que ele resolva a situação do fio B. Será que o híbrido resolve? Fazendo uma análise ali do ponto de vista mais financeiro, será que ele de fato vai subtrair esse custo a mais que o fio B vai trazer? Pedro, essa pergunta ela é muito interessante. E por que é que ela vem à tona? Porque o vendedor ele pensa assim, não, se eu vou pagar o fio B só do que eu injetar, se eu não injetar e jogar numa bateria, eu não pago o fio B. Ok, mas vocês já fizeram conta para saber o quanto a mais um sistema híbrido custa em relação ao sistema on-grid? Porque existem alguns sistemas no mercado hoje, Pedro, que são híbridos, mas está com bateria apenas para uma quantidade limitada de horas. Não tem bateria ali para dias, semanas. Não, e para um dia inteiro, para a noite inteira. Não tem bateria para a noite inteira. Então, assim, dimensionar uma bateria é complexo. Eu preciso saber o que é que você vai estar usando da bateria quando você não estiver pegando energia da rede.
que equipamentos você vai estar ligando, por quanto tempo você precisa de bateria. Porque fica meio assim, simplório demais quando a gente fala de bateria, que nem o consumidor final que é leigo, e diz assim, quanto é um gerador para uma casa de 2 quartos? É o mesmo limbo, né? Como assim uma casa de 2 quartos? Então assim, há um gerador híbrido com bateria. E a pergunta é, com que bateria? Com bateria para quantas horas de consumo? Existe um dimensionamento nessa bateria. Mas de forma grosseira, Pedro, se a gente fizer conta, um gerador ou um grid com uma determinada potência, vamos falar 5 kW-pico, e um gerador híbrido da mesma potência, com a quantidade de baterias adequada, é 3 vezes mais caro do que o gerador um grid. Então, assim, para mim não faz sentido pagar 3 vezes mais caro por causa de um custo de um fio B, que é pequeno, eu já pagava. Então, assim, a solução, gente, o que eu quero dizer é, a solução ainda não está no híbrido. Ainda não está no híbrido. A solução está em fazer o cliente entender, assim como o teu caso do cliente lá da bomba do posto de energia dele, assim como o teu caso na tua casa. Cara, eu vou economizar o gás aquecendo a água na chaleira, utilizando um forno elétrico, ou vou usar um fogão de indução. Fazendo essas trocas, você economiza mais ainda e traz mais viabilidade financeira para o teu projeto. Só aqui, Mário, a gente citou pelo menos 3 formas de minimizar, zerar o impacto do custo do fio B, né? Falamos de combustível, para quem tem uma bicicleta, uma moto, um patinete, um carro elétrico, seja o que for. Falamos da água, por exemplo, né? Eu posso colocar um poço artesanal lá na minha casa, economizar com água, e posso também economizar na cozinha. E um passarinho me contou que a Soul Energy está ajudando aí os integradores a minimizar ou até mesmo a zerar esse impacto do custo do fio B com a nova ação. E eu queria que você contasse um pouco mais aí na prática, né? Que ação é essa, mas até sustentar também a teoria de por que esse caminho que vocês encontraram de fato pode facilitar um pouco mais a vida do integrador daqui para frente. Pedro, essa ação ela é fantástica, ela foi idealizada pelo nosso CEO, que é o dono da empresa, que é o Kleber. É um cara realmente que tem assim, visionário, ele está sempre buscando maneiras de ajudar os nossos clientes a venderem mais. E aí quando ele percebeu que os nossos clientes estavam meio que, não os nossos clientes, mas os vendedores dos nossos clientes estavam meio travados por causa dessa história do custo do fio B, ele teve uma sacada muito bacana, né? Ele entendeu que se eu conseguisse fazer uma outra troca dentro do orçamento doméstico, além da energia, e trouxesse essa economia aqui para dentro, eu mitigaria o custo do fio B. E entregaria ainda para o cliente um argumento de fechamento de venda poderoso, que é a história do fogão do cooktop. Então o que é que a gente fez? Na Soul Energy, o integrador pode levar para o seu cliente o seguinte discurso: olha, o senhor vai comprar um gerador de energia e além de gerar energia e fazer economia na conta de energia, o senhor também vai passar a cozinhar com o cooktop de indução e fazer economia do gás. A economia do gás vai aumentar a viabilidade financeira do seu projeto. Note, Pedro, que eu nem falei em fio B, porque é uma questão de cultura. Pedro, quem tem a oportunidade de viajar para fora hoje do Brasil, quer seja Estados Unidos, quer seja Europa, não encontra cozinha com fogão a gás. É tudo elétrico. Então, assim, essa realidade ela vai chegar muito forte no Brasil. E aí, quando a gente traz esse discurso de trazer a conta do gás para dentro da vantagem financeira de se produzir a sua própria energia, a gente está dando ao integrador a oportunidade de fazer isso sem custo para o cliente final dele. Porque todo kit acima de R$10 mil que o teu cliente compra na Soul Energy, ele ganha um fogão de cooktop de uma boca, para que ele possa acordar para a possibilidade de, cara, então realmente eu posso economizar aqui no gás. Como eu te falei, a secretária que trabalha comigo, ela gasta um botijão de R$130 por mês. Imagina se ela tem a oportunidade de cozinhar com esse cooktop. Então, assim, é um cooktop de uma boca, esse que dá a promoção, mas a gente está em breve, Pedro, lançando na loja fogão de 2 bocas e de 4 bocas. Então, o cliente do integrador vai poder fazer um upselling
Ou seja, eu já ganhei aqui o de uma boca. Quanto é que eu tenho que pagar apenas de diferença para pegar um de 2 bocas ou pagar de diferença apenas para pegar um de 4 bocas? E aí eu tenho mais bocas, né, para poder fazer a minha refeição de forma mais otimizada. Mas, como você mesmo já sentiu, como cozinhar, né, a água ela ferve muito mais rapidamente na indução do que no gás, com um fogão de uma boca, você consegue fazer um arroz, um feijão, um macarrão e uma carne, talvez num tempo que você faria com 4 bocas no a gás. Então é possível sim, com um fogão de uma boca, fazer um alimento para uma família, uma refeição para uma família inteira. Ok? Tudo é questão de organização, né, Mário? Tudo é questão de organização. Cara, e que bom que tu respondeu essa pergunta, porque por acaso eu entrei no seu LinkedIn hoje e vi uma foto com vários fogões, de uma boca, de 2 bocas, de 4 bocas, e eu lembro que o Mário falou que a promoção era de uma boca. O que são esses outros? Agora acabei de descobrir, né? Então, legal, é uma solução, dando um feedback até como integrador, eu acredito que é uma solução muito interessante, porque vai trazendo novidade para o mercado e você vai ajudando ali no discurso de vendas para você colocar outras estratégias em práticas, né? Então, de fato, é uma coisa que eu, como consumidor de energia solar, eu senti uma diferença muito grande. Quando eu passei a utilizar outras coisas, a vida fica mais confortável. Lembra que a gente fala de conforto? Sim. Né? Inclusive, de repente, se você perceber que você está conversando com um cliente que tem uma cozinha, que gosta de cozinhar, às vezes você pode até brincar um pouco mais sobre esse assunto. Você pode usar a sua air fryer com mais vontade, com mais tranquilidade. Você pode usar o seu forno elétrico. Logo você pode trocar o seu fogão inteiro ou levar logo de 4 bocas lá da Soul Energy, né? Então a gente pode brincar um pouquinho aí com a imaginação do cliente e com a nossa também. Então, muito bacana essa promoção. E o equipamento super seguro, né? Se você tira a panela de cima, ele já desliga. Ele não esquenta como esquenta uma grade do fogão a gás, né? Ele esquenta ali o vidro, mas só porque está em contato com a panela. A panela esquenta e aí esquenta o vidro, mas ele esquenta apenas onde está em contato com o fundo da panela. E quando você tira... Se eu colocar a minha mão, Mário... Se você ligar o fogão e botar a mão, não sente absolutamente nada. Agora, se você colocar a panela, aí a panela vai esquentar. E por contato dessas duas superfícies, a de baixo também vai esquentar, mas por causa do contato, não por causa do fogão. E mesmo assim ela esfria muito rápido. Então não tem problema de vazamento de gás, o cozinhar passa a ser muito mais otimizado, né? Você ganha tempo, e aí eu pergunto, qual o valor do tempo? Né? Se eu perco 1 hora fazendo uma refeição e passo a fazer essa refeição em meia hora, o que é que eu posso fazer com esse tempo que eu ganhei? Né? Então assim, é muita vantagem, é de fato, como eu falei, uma quebra de paradigma. Europa já não tem mais fogão a gás, é tudo elétrico, ou a resistência ou a indução. A resistência tem um consumo de energia realmente elevado, é uma tecnologia um pouco mais anterior, mas a indução é uma tecnologia super moderna, com baixo gasto de energia e que tem um resultado assim fantástico em termos de performance para cozinhar alimentos. Massa. Para a turma entender o que é que eu preciso fazer para beneficiar o meu cliente com esse cooktop do pacote, né? Da promoção, da campanha, digamos assim. Eu preciso fazer uma solicitação específica, é tudo simples lá no site. Explica aí para a turma como que o integrador tem acesso a isso. A gente está colocando os cooktops até para você fazer esse upselling, né? Trocar o de 1 boca, pagar apenas a diferença para o de 2 bocas ou pagar a diferença para o de 4. A gente está colocando isso no checkout da loja, na hora que você monta o teu gerador e joga lá para o checkout, para lançar os dados de faturamento, entrega e pagamento. Mas até isso acontecer, desde que nós lançamos a campanha, todo gerador de energia com valor em equipamentos, né? Comprados a preço de loja acima de R$10 mil, o cliente vai ganhar, vai receber na sua casa. A partir de junho a gente vai estar fazendo esses envios. Esse fogão cooktop é um presente para o consumidor final. Não é um presente para o integrador, não é um presente para o vendedor de energia solar. Mário, por que é um presente para o consumidor final? Porque o que a gente está querendo, gente, é que esse consumidor final acorde para a ampliação das possibilidades que ele tem a partir do momento que ele gera a própria energia.
Então a ideia do fogão é gerar experiência no consumidor final. É esse cliente que vai dizer, cara, eu também posso gerar o gás que cozinha o meu alimento. Cara, então quem sabe eu posso comprar um carro? E amanhã ele vai te chamar, vendedor de energia solar, para comprar um carregador. Então assim, a gente precisa desenvolver essa cultura da ampliação das possibilidades do uso elétrico no ambiente domiciliar e também no comércio. Maravilha. E só para deixar claro, né? E eu acho que é até uma dúvida que muita gente deve ter. O cooktop ele não vai junto com o kit, né? Ele é enviado separadamente a partir de junho de 2023. Ele vai ser enviado separadamente para a casa, para o endereço no qual foi entregue o gerador de energia. Então o integrador comprando hoje ou daqui ou só em junho, ele já tem garantido que vai estar dentro da campanha. Se tiver dentro das regras da campanha que estão lá na loja, ele já tem garantido esse equipamento, já pode dizer isso para o cliente dele. Porque, mais uma vez, por que é que a gente está dando? Porque seria limitado, Pedro, eu sentar contigo aqui e falar de, cara, é só ele trocar o gás de cozinha, trazer essa economia do gás para dentro da viabilidade financeira. Ok, mas isso o cliente vai ter que gastar mais com isso. Não, na sua energia ele não tem que gastar mais com isso, ele vai receber isso de presente. Ele pode optar por gastar a mais se ele quiser um de 2 bocas ou um de 4 bocas. Aí é uma opção do cliente. Ou o integrador, se quiser colocar dentro do preço dele e bonificar ainda mais. E aí, né? Cada um faz a sua estratégia comercial, né? Mas assim, é uma ação, mais uma vez, disruptiva. A Soener está sempre saindo à frente do mercado em relação a como eu ajudo meu integrador a vender mais e melhor. Nós fomos a primeira plataforma que colocamos 4 cartões de crédito em 12 vezes sem juros, como alternativa para o cliente do integrador que ou não gosta de pagar juros, ou não teve o seu crédito aprovado pelo banco. A gente está para lançar ainda essa semana cartão de crédito em até 21 vezes com juros, ao juro do cartão, 0,99, mas ainda é um juro menor do que o juro da financeira e você aumenta a quantidade de divisões desse investimento, reduzindo o valor da parcela. É basicamente um financiamento mais barato, né? Mais barato, né? E que independe de aprovação de crédito, porque se o cliente já tem crédito no cartão, o crédito dele está aprovado. Então assim, a Soener, Pedro, nós somos aficionados por trazermos estratégia para o mercado que ajudem o integrador a vender mais e melhor. Nós fomos a primeira a fazer o frete CIF com descarregamento na obra e agora a gente foi também a primeira a fazer o frete CIF com descarregamento agendado na obra. Ou seja, os nossos parceiros de transporte são melhor remunerados, mais bem remunerados, para que eles possam prestar um serviço de qualidade na ponta. E por que é que a gente descarrega? Porque a gente entende que o tempo do integrador vale ouro. Então, ao invés de estar descarregando equipamento, ele tem que ter tempo para prospectar mais e melhor, para vender mais e melhor e para acompanhar mais e melhor as suas instalações. Então, nós temos uma mandala, Pedro, que é uma mandala de vantagens da Soenergy, né? Que a gente traz essa questão do descarregamento. A gente é a única distribuidora do Brasil que tem assistência técnica interna. Então, assim, nós consertamos inversores. E aí, Pedro, 98% dos investidores que chegam com um problema na nossa assistência técnica, o problema não é problema coberto pela garantia, é problema de instalação. É um ponto quente, é porque o cara não usou o MC4 do inversor, ele utilizou o MC4 do painel no inversor, e aí não casa direito, dá ponto quente, derrete. Então assim, e aí? E para esses casos que a garantia não cobriu, eu vou perder tudo? Aí o integrador tem a oportunidade de fazer um orçamento e mitigar o seu custo porque a gente conserta esse equipamento. Nós temos suporte técnico, Pedro, 7 dias por semana, de domingo a domingo, porque a gente entende que a equipe de instalação do nosso instalador pode, num domingo, estar em cima de um telhado precisando de uma dica ou de uma informação de como é que ele monta um string, qual é o limite de corrente de tensão daquele MPPT. Então, assim, nós temos várias ações que a gente faz, Pedro, para sair daquela história de eu não estou vendendo equipamento. Equipamento de energia solar, hoje, praticamente é commodity. Tem muito equipamento com qualidade. Tem equipamento ainda de baixa qualidade no mercado,
né? Tá chegando inclusive alguns painéis aí de baixíssima qualidade no mercado, mas equipamento é equipamento. O que é que eu, como um grande player do mercado, posso trazer para o meu cliente para ajudar ele a vender mais? É isso que move a gente. Como é que eu ajudo o meu cliente a vender mais? Então a gente tem como, por exemplo, o nosso consultor de negócios, o nosso vendedor, a gente internamente não chama de vendedor, chama de consultor de negócios, ele é preparado para fazer um planejamento comercial com o nosso cliente. Cara, quanto é que você quer vender hoje? Como é que você vai chegar lá? Qual o caminho das pedras? Quais estratégias? Quais as vias de crescimento para isso? Eles são treinados, Pedro, para dar treinamento de venda para vendedores de integradores. Nós temos todo esse potencial, mas infelizmente isso ainda é pouco demandado de nós. Nós temos isso à disposição do mercado, à disposição dos vendedores de energia solar, mas o nosso time é pouco demandado nesse sentido. Já fica a dica, hein? Se você é cliente da Soul Energy e não sabia de repente ou não se sentiu ainda cutucado, né, para solicitar, já solicita aí esse apoio, né? É muito importante, né, Mário? É importante. E, cara, você falou do suporte técnico, até um feedback, né? Eu estava na semana passada numa cliente fazendo a instalação de um inversor que a gente não era muito acostumado a utilizar. E eu fui fazer uma visita no cliente, a equipe já tinha feito a instalação e tudo mais, eu fui fazer uma visita para ver se estava tudo ok, para marcar aquela presença, para finalizar ali tudo em paz, né, com a cliente. E eu precisei fazer a configuração do inversor online, para deixar o inversor online, e tive uma dificuldade. Encontrei, simplesmente cheguei num ponto que eu não conseguia mais resolver. E aí eu puxei meu WhatsApp, 2 minutos a equipe ali, isso era um sábado à tarde, se eu não me engano, em 2 minutos a equipe da Soul Energy estava lá, me respondeu e rapidinho resolveu. Então assim, eu sempre que eu falo do suporte da Soul Energy, eu falo para todo mundo, né? Independente de se o cara é acostumado a utilizar ou não, se é cliente da Soul Energy ou não, é um fato que é rápido e que é acessível e que os caras estão lá para resolver praticamente. É todo dia? Domingo a domingo. Domingo eu acho que eu nunca precisei utilizar, não. Mas nesse caso foi um sábado à tarde, inclusive feriado. Inclusive feriados. Então, assim, eu tenho colegas que falaram que já usaram no domingo, mas eu particularmente ainda não precisei. Mas que bom que tem uma equipe sempre à disposição. Eu acho que isso é um ponto muito válido para você considerar ao fazer essa aproximação com o serviço da Soul Energy. Mário, você falou muita coisa aqui sobre como diminuir esse custo do fio B, como zerar o impacto, né, dele. E falamos algumas estratégias, falamos algumas coisas de mentalidade que você, empreendedor, precisa de repente virar a chave para performar melhor nesse ano. E falou um pouco aqui dos benefícios da Mandala, do suporte, um pouco de tudo como funciona a Soul. Tenho certeza que nesse momento tem um integrador assistindo a gente que ainda não conhece a Soul Energy, que ainda não solicitou um cadastro. Sempre tem alguém, né? O que é que esse cara deve fazer? Quem que ele deve procurar? Qual que é o melhor caminho para ele se aproximar da Soul Energy e conhecer um pouco do maior distribuidor do Norte e Nordeste? Pedro, é muito simples. É só ele acessar www.soulenergy.com.br. Lá em cima, no canto superior direito, vai ter uma tagzinha Quero Ser Revendedor. E ele clica lá, vai cair numa abazinha de cadastro. Ele faz o cadastro dele. Esse cadastro, Pedro, ele não é liberado de imediato, porque esse cadastro ele passa por um processo de validação, porque nós, Soul Energy, precisamos saber que aquele cadastro é de fato de um integrador. A gente recebe, às vezes, Pedro, cadastro de empresas que não são integradoras querendo comprar direto, como se fosse querendo dar um traço no integrador, e a gente trabalha para mitigar esse risco. Pode acontecer? Pode, né? Porque é uma informação, é um cadastro, mas a gente faz um processo de validação, dá o ok, na hora que eu dou o ok, o integrador recebe um e-mail dizendo que o cadastro dele está ativado, e nesse momento que ele é ativado, ele já é direcionado para um dos nossos consultores de negócios. E aí o consultor de negócios entra em contato com ele, né, para poder dizer, olha, é assim que funciona a loja, porque a nossa loja, Pedro, ela foi feita, idealizada inicialmente, para que o integrador consiga entrar, montar o seu gerador de forma personalizada,
Se é com cabo, se é sem cabo, se é com estrutura, se é sem estrutura, se é com string box, se é sem, se é com carregador veicular, se é sem. Ou seja, ele personaliza o kit e ele tem condições de gerar um orçamento desse kit, mandar esse link desse orçamento para o cliente dele, onde quer que o cliente dele estiver, o cliente clica nesse link, coloca os dados do cartão e efetua a compra. Então assim, não precisa nem de um consultor nosso para poder realizar uma compra na SoEnergy. Mas se você precisar para tirar uma dúvida, um esclarecimento, como é que eu faço isso e aquilo, aquele consultor lá está lá muito mais do que para te ajudar a fazer o pedido. Os nossos consultores de negócio e o nosso time de supervisão, eles estão lá para te ajudar a vender mais. Mas de nada adianta a gente ter toda essa energia e recurso aqui se não tiver atitude no vendedor de energia solar, no integrador de dizer, cara, eu quero aproveitar esse recurso, o que é que eu preciso, me ensina. Todos aqueles, Pedro, que buscaram a SoEnergy pedindo ajuda, dizer, cara, me ensina como é que eu faço para vender mais, todos eles têm uma experiência positiva, saíram de 2 kits, eu tenho exemplo que o cara saiu de 2 para 20, dizer, cara, tudo isso graças às estratégias e às viabilizações que a SoEnergy traz como ferramenta dentro da loja dela para o mercado. Cara, fantástico, show de bola. A gente está caminhando aqui para o fim do nosso papo. Como sempre, é um prazer conversar contigo. Eu sempre aprendo um pouco mais. É como eu falo para quem nos acompanha, né? Se você está aqui, aprendeu pelo menos, saiu daqui pelo menos 1% melhor do que o que você chegou, a missão foi cumprida, mas eu aposto que tem gente que está saindo pelo menos uns 10% aí, Mário. Mais inteligente, mais desenrolado, melhor vendedor no final dessa live do que entrou. A dica que eu coloco, Pedro, se você anotou alguma coisa, a partir de amanhã, começa já a colocar em execução esse novo aprendizado. Porque se você não fizer isso, a rotina vai roubar esse conhecimento de você e você vai continuar a repetir as coisas da maneira de antes. E de novo, se você trouxe energia solar 2019, 2020, 21 e 22, não dá, Pedro, para repetir o que a gente fez até agora. A gente tem que fazer mais e melhor. Esse é o ano da excelência na gestão, no planejamento e na execução. E quem quiser conhecer um pouco mais ou acompanhar o Mário Viana, onde que procura? Nosso Instagram, sou.marioviana. Estou sempre dando uma dica, trazendo uma promoção, trazendo uma campanha, trazendo um clique para que você possa... Cara, nunca tinha pensado nisso. Como a ideia que você trouxe hoje da história da chaleira. Eu nunca tinha pensado na história da chaleira, nem nunca tinha pensado na história do poço. O cara já tem um poço, não está usando porque ele não dava conta de pagar a conta de energia se ele ligasse a bomba. Só que agora ele produz a energia dele e agora ele vai também economizar na água. Fantástico, esse mercado é lindo, a gente aprende todo santo dia. E quando a gente aprende, Pedro, a gente faz isso, né? A gente leva para o mercado, cara, usa mais isso, vamos vender mais. O mercado está só começando, tem espaço para todo mundo. Quem sabe não vem uma chaleira daqui a pouco, hein? Integrador, antes da gente finalizar, como você já sabe, paga aquele pedágio, pega esse vídeo, esse áudio, independente de onde tu esteja acompanhando, compartilha, manda para pelo menos 2 grupos. Eu sei que tu participa de um grupo de energia solar e eles precisam ouvir tudo isso que a gente conversou. Então compartilha esse material, esse conteúdo com esses grupos ou para pelo menos 2 amigos teus e assim tu vai pagar o teu pedágio, combinado? Muitíssimo obrigado, espero que você tenha gostado. Deixa o teu comentário aqui embaixo para a gente entender qual foi o ponto que mais chamou a atenção, né, Mário? Isso. Qual foi a grande sacada que tu tá tirando daqui hoje e principalmente que vai colocar em prática. Porque não adianta nada a gente passar 1 hora aqui conversando, falando de mercado, insight, estratégia e isso ficar apenas lá na tua cabeça. Então, coloque em prática e olhe lá, volte aqui daqui a 1 semana, 1 mês e compartilhe aqui nos comentários também o resultado dessa estratégia que tu colocou em prática, beleza? Mário, brigadão pela presença, Pedro. Um grande prazer, como você sabe, a casa está sempre aberta, as portas estão sempre abertas para você e para toda a sua equipe por aqui. Um abraço para você e a gente se vê logo mais no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Vem conosco, porque com a Sou você vende mais.